Portugal, terra de descobridores e poetas, de sol e mar, um país que já dominou os oceanos e moldou o mundo como o conhecemos. Berço de uma língua, falada por milhões e de uma cultura rica e diversa, que ecoa através dos séculos. Das caravelas que partiram rumo ao desconhecido, aos palácios que contam histórias de glória, Portugal ergueu-se como um farol de inovação e coragem. O país desafia horizontes, agora enfrenta desafios, dentro das suas próprias fronteiras. A nação que sonhou com impérios além do mar, hoje luta para manter os seus jovens no seu território. Portugal encontra-se preso. Os ecos do passado glorioso ainda ressoam, mas são abafados pelos problemas do presente. Uma população que envelhece, uma economia que hesita com um futuro incerto. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dos desafios que Portugal enfrenta. Vamos examinar as raízes destes problemas e explorar alguns dos caminhos que podem levar ao início de uma nova era em Portugal. Pois, como os navegadores de outrora, é a altura de Portugal traçar um novo rumo e criar um novo futuro. Portugal sofre neste momento com uma crise demográfica, com o envelhecimento da população a um ritmo muito elevado. E isto traz consequências para a economia e, claro, para a segurança social. Pois se não existirem novos contribuidores, como é que eles irão conseguir pagar àqueles que já se reformaram? Sofremos também com a imigração de jovens, especialmente os jovens mais qualificados. É muito conhecido como a fuga dos cérebros. Isto pode trazer muitas consequências, pois perdemos os nossos trabalhadores qualificados, nos quais investimos muitos milhares de euros, tudo para eles irem contribuir para o exterior. E claro, temos também a estagnação económica. Um baixo crescimento económico faz com que a gente não tenha poder de compra e não tenha dinheiro, não tenhamos capacidade de sermos um país rico, tornando-nos então num país mais pobre e subdesenvolvido. Uma dívida pública elevada e a necessidade de diversificação económica, além do turismo, pois o nosso país está muito dependente do turismo e é algo que a gente temos que contrariar e temos que criar políticas que permitam Portugal crescer, além do turismo. Pois a gente temos tanta coisa boa, porque é que a gente não aproveita, porque é que a gente não criamos um bom país para nós próprios? Isto, claro, leva também ao aumento da desigualdade económica. Isto, claro, leva também ao aumento da desigualdade social. A disparidade de salários entre os salários mínimos e os salários médios faz com que a gente cada vez ficamos mais pobres, pois se o nosso salário médio cada vez está mais próximo do salário mínimo, as disparidades salariais aumentam. O acesso limitado às ofertas que supostamente são públicas vão reduzindo, pois se dependemos de trazer novas pessoas e não conseguimos pôr novas pessoas a trabalhar, pois não temos mão de obra qualificada, como é que a gente vai conseguir evoluir os serviços necessários para conseguirmos oferecer esses serviços de borla pelo Estado Social? E isso obviamente depois tem um impacto na coesão social, pois tanto depressa estamos ao lado de um apartamento que vale $500 000, como estamos ao pé de uma casa que está em ruínas e simplesmente ao abandono. E isto, claro, leva-nos a outro problema, que é a crise da habitação. O aumento dos preços e a dificuldade de acesso, especialmente aos jovens, faz com que isto seja um problema. Mas será que isso é assim no país todo? Isto acontece principalmente nas áreas mais urbanas, e onde está principalmente focado o turismo e a imigração. A forma como abandonamos Portugal é triste, pois temos tanto potencial, pois temos tanto para oferecer, temos tanta coisa ao abandono, mas continuamos a investir todo o nosso dinheiro público, tudo em zonas que estão sobrelotadas. Existem zonas onde não existe crise da habitação, onde simplesmente as casas cada vez valem menos e menos e menos. Mas ninguém quer ir para lá. Porquê? Porque, claro, não há condições, não há serviços públicos, não há nada. Pois, com o aumento da procura, claro que os preços vão subir. Então, se a gente continuar a ter políticas que beneficiam as grandes cidades e tornam as grandes cidades ainda mais atrativas, claro que vai haver mais pessoas a querer ir para lá. Claro que vai haver um aumento de pessoas à procura de casa naquele sítio. Então, que tal, em vez de continuarmos a investir onde já está muita gente, investirmos onde não há ninguém, para que essas zonas sejam atrativas para novas pessoas, para que as pessoas se mudem para lá, para deixarem de pressionar o mercado das casas, o mercado do trabalho, para deixarem de pressionar tudo. Se a gente só tiver 10 ovos e tivermos 20 pessoas para comprar,
Obviamente não podemos vender ao mesmo preço de termos 10 ovos e apenas 5 pessoas a quererem comprar. Obviamente que isto não funciona. Mas para mim, um dos principais problemas de Portugal é a desertificação. Porque a desertificação é a junção de todos os problemas num só. A falta de condições e de investimento público no interior faz com que as pessoas tenham menos filhos, o que faz com que as aldeias reduzam imenso, ficando apenas as pessoas mais velhas. Os mais novos que já nasceram fogem para as cidades, pois sentem que lá têm tudo e na sua terra não têm nada, fazendo com que 2/3 da população viva dentro de grandes centros urbanos, deixando assim as casas daqui ao abandono, deixando tudo abandonado, fazendo com que elas assim se tornem baratas, enquanto que as grandes cidades continuam a aumentar, pois a procura não reduz. Vemos ruas, vemos parques, já não se vê crianças, já não se vê nada. Isto é triste ver Portugal assim. Claro que estes problemas são todos interligados e requerem soluções integradas, e para isso é crucial que Portugal se una. Portugal crie diálogo, em vez de continuarmos nestes clubismos de esquerda e direita. Devemos tentar entender o outro lado, devemos tentar ouvir qual é o problema que eles acham que existe e tentarmos debater e chegar a uma conclusão, pois se continuarmos nestes clubismos de direita, esquerda, este é mau, aquele é bom, nunca vamos conseguir encontrar uma solução e vamos continuar parados no tempo, sem conseguirmos evoluir, sem conseguirmos avançar, presos nesta mentalidade que simplesmente é o que é e não vale a pena.